Money Report conversa agora com Paulo Castro, presidente da Sovos TaxWeb no Brasil, que é uma empresa de soluções tributárias. Paulo vai nos contar como é que está o desenvolvimento do cenário tributário brasileiro, que é sempre muito criticado por todos os empresários. Oi, André, tudo bem? Obrigado aí pela conversa. Eu acho um momento super importante para a gente estar falando sobre a reforma tributária, né? A gente está aí na época, isso está na pauta no Congresso, está na pauta no Senado. As empresas brasileiras, elas são sobrecarregadas com a questão tributária. Você falou bem da burocracia fiscal. Você sabe que aqui cada empresa gasta em média 2.000 horas por ano para estar em conformidade com a legislação. Isso representa um custo absurdo para a economia brasileira. São 70 bilhões de reais só para cumprir a legislação fiscal e estar em dia com o fisco. Adicionalmente a isso, o Brasil é o país mais complexo do sistema tributário do mundo, o que é um título vergonhoso para todos nós, né? E a gente tem aí um contencioso tributário, né, para falar em dívidas que estão sendo julgadas aí pelo sistema judiciário brasileiro, na casa de 7 trilhões de reais, o que é exatamente o valor de um PIB brasileiro no ano inteiro. Ou seja, a insegurança tributária no Brasil ela é gigantesca. A expressão que você usou, ela reverbera aí no Congresso, no Senado, né? O deputado Rauli, defensor da PEC 110, usa o termo manicômio tributário. É um manicômio tributário, sim. E o mais preocupante, né, e eu acho a importância dessa conversa, é justamente para contextualizar a reforma tributária. Do jeito que ela foi apresentada, ela não vai simplificar, ela não vai remover carga tributária, ela vai gerar complexidades adicionais. Imagina, André, se a gente passar com um imposto chamado CBS. Significa que todas as empresas terão de, além de acompanhar a legislação atual, acompanhar e preparar todos os seus sistemas de faturamento, de recolhimento, para mais um imposto, que durante um período de transição de 3 a 5 anos vai gerar uma carga adicional de horas, então não vão ser apenas 2.000 horas, vão ser 2.000 e tralalá horas, ou seja, a hora da sociedade, o empresariado se mobilizar é agora. E a gente vem fazendo isso aqui na Sovos. A gente tem as entidades de classe muito bem mobilizadas, né, para que a gente gere um conteúdo para que o Congresso, o Senado, possa avaliar uma reforma que realmente seja simplificadora e que traga a produtividade nacional para cima e não para baixo. Você estava falando que talvez a reforma tributária, do jeito que ela está se desenhando, ela não simplifique. Isso quer dizer que os impostos vão continuar incidindo em cascata e, ao final, atingindo, quer dizer, vai continuar sendo cobrado sobre o consumo? A gente tem essa proposta, né, tanto da PEC 110 do Senado quanto a PEC 45 na Câmara dos Deputados, e todas elas têm aí um objetivo de reduzir o número de impostos de valor agregado, que a gente chama, a gente está falando de IPE, de ICMS, de PIS/COFINS e IPI, a gente está falando desse tipo de imposto que incide sobre mercadoria e serviços, se cria um novo. Só que esse um novo, quando você vai acompanhar o detalhe, ele, em muitos setores, está provocando um aumento de carga, em outros setores nem tanto, ou seja, o que está havendo nesse momento é uma briga de grandes poderes, né, por setores, defendendo seus interesses e de maneira a manter os benefícios que foram concedidos nos últimos anos. A gente está falando aí de mais de 500 bilhões de reais em benefícios, em regimes especiais, em substituição tributária, ou seja, do jeito que está escrita a reforma, ela nasceu um pouquinho mais complexa, né, ou muito mais complexa do que deveria, né? A gente deveria parar, e acho que é isso que aconteceu, a sociedade e o empresariado já se mobilizou, tanto é que a pauta de aprovação andou para trás, né? A gente está vendo aí questionamento intensivo, discussões muito boas entre entidades da sociedade organizada e o Congresso e o Senado. Agora tem essa novidade do imposto sobre transações financeiras, né, que agora está chamado sobre operações digitais. Então, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, André, e a nossa missão é realmente ficar atento
e orientando para que isso caminhe para uma simplificação e não para uma complicação e aumento de carga tributária. Você acha que o nível da discussão e o nível do interesse e a intensidade dessa discussão tende a aumentar na sociedade brasileira? O empresariado tende a se aproximar dos legisladores para que essa discussão, para que o objetivo seja atingido, quer dizer assim, vamos desburocratizar, vamos simplificar e vamos cobrar menos. André, isso tende a acontecer daqui para frente, já que algumas questões, algumas reformas do governo já estão em andamento? André, isso é fundamental, né? Então eu acho que a minha grande mensagem aqui nessa conversa é justamente pedir essa mobilização nacional para que a gente consiga direcionar a reforma tributária para os seus objetivos iniciais, que é uma simplificação na parte dos tributos existentes. A gente tem mais de 90 tributos no Brasil, a gente tem mais de 150 reportes fiscais que têm que ser preparados todos os meses pelas empresas, e se a gente não simplificar, se a gente não encontrar mecanismos mais efetivos de diminuir as diferenças, né, e os benefícios, as isenções, os créditos, as substituições tributárias, a gente vai continuar alimentando esse regime que é o mais complexo do mundo e que coloca o Brasil num dos piores em termos de ranking de produtividade empresarial, né? Se a gente olhar aí as pesquisas, você está ciente disso, o Brasil ocupa aí as piores posições no ranking de competitividade. E, com certeza, a questão tributária é um dos 3 maiores problemas a ser enfrentado pelo empresariado brasileiro. Portanto, é fundamental que a gente se mobilize, sejam através das entidades de classe, que sempre é o mecanismo mais apropriado nesse momento de discussão política, né? Momento de discussão política, discussão técnica, e a gente tem procurado fazer isso de maneira muito ativa, né? Através das entidades que representam as indústrias, os comércios e os serviços. Eu acho que esse é o caminho, André. Se a gente não se mobilizar, vai sair jabuticaba brasileira mais uma vez. Você acredita que essa reforma, quando ela sair, ela vai ser desenhada toda de uma vez, como uma reforma deve ser? Vai ser entregue à sociedade, digamos assim, o prato feito, né? Olha, a reforma é isso, por favor, avaliem, né? Aí vai ter idas e vindas e tal, ou a coisa vai ser feita daquele jeito mais brasileiro, mais jabuticaba, como você diz, ou seja, ela vai ser feita aos solavancos, de uma maneira diferente, por exemplo, que foi feita a reforma trabalhista, né? Que ela foi entregue um pouquinho mais pronta. Você pode criticar ou não, mas ela foi entregue mais na bandeja. A reforma previdenciária ela já teve mais solavancos. A reforma tributária, eu acho que pode ser muito mais atravancada do que a própria reforma da Previdência. O que você me diz? Olha, do jeito que a coisa está se configurando, vai ser a pizza calabresa mussarela, a famosa pizza brasileira, né? A gente tem no Brasil, desde 1988, a esfera federal, estadual e a esfera municipal. Cada uma dessas 3 esferas criou os seus próprios impostos, né? Então, quando a gente está falando de esfera federal, a gente está falando de IPI, a gente está falando de PIS e COFINS. Quando a gente está falando de esfera estadual, a gente está falando de ICMS. Quando a gente está falando de esfera municipal, a gente está falando de ISS. E cada uma dessas 3 entidades criaram os seus próprios impostos, os seus mecanismos de apuração e, portanto, a tendência maior, né, e que é um alarme, né, para todos, que é que ela venha fatiada, que ela comece pela esfera federal, né, com a criação aí do IBS, que a gente está chamando, né, o que o Senado e a Câmara estão chamando de IBS, e depois isso vai entrar, anos a fim, para uma discussão de ICMS, que é motivo da guerra fiscal entre os estados, e ainda vai entrar pelo ISS, que é a guerra fiscal entre os municípios, né? Você sabe que para abrir uma empresa hoje, você negocia com o estado, você negocia com o município, você negocia com a federação, e depois disso você negocia os benefícios, as isenções, ou seja, a tendência é bem complexa, André.
Quando você, lógico, você atua numa empresa de soluções tributárias. Toda vez que surge uma ideia de novo imposto, um novo modelo, vocês já correm para desenhar como seria trabalhar? Toda vez que e aí vocês conseguem mapear o que pode acontecer de bom ou de ruim. Pelo que você está me contando, só tem acontecido coisas, só tem um cenário ruim aí se desenhando. Olha, para você ter noção, aí, desde 1988 foram mais de 350 mil alterações na legislação fiscal brasileira. Se a gente dividir por dias úteis, significa cerca de 10 ou 30 alterações por dia. Agora, imagine uma empresa que tem que produzir a sua atividade fim, tendo que lidar com 30 alterações por dia na legislação fiscal, ou de tributos. É muito difícil. E por isso que a Sovos, né, ela tem aí no seu core, no seu atributo principal, ajudar, né, e simplificar a vida nas empresas para estarem em conformidade com a legislação. Então, no momento de reforma tributária, o que nós estamos fazendo? A gente está monitorando todas as propostas que estão entrando no Congresso, todas as tendências. Então, a gente falou agora desse imposto sobre pagamentos, operações digitais, né, que o Guedes tem chamado, e a gente vai entendendo qual vai ser a aplicação da lei para que a gente possa adequar os sistemas antes do período, né, de mandatoriedade, para que os clientes possam adaptar os seus próprios ERPs e, com isso, estar em conformidade com a legislação. Então, a gente trabalha com a projeção de vários cenários para estar em conformidade com o IBS, para estar em conformidade com o imposto digital sobre pagamentos, e a gente tenta antecipar essa legislação para que no dia da validade isso possa entrar operacional. Mas nesse grande objetivo da simplificação é importante, né? Eu sou um esperançoso com o Brasil, né? É o Brasil que dá certo, mas o meu clamor aqui é pela mobilização. Vamos mobilizar, vamos atuar para influenciar essa reforma, para que ela venha realmente simplificar não apenas os vários tributos que existem, mas a maneira de reportar, né? A maneira que a gente gasta essas 2.000 horas, como a gente diminui de 2.000 horas para 600 horas, 200 horas, como os países mais modernos da legislação. Então, esse é o clamor que eu venho fazendo. A gente está trabalhando nesse sentido, mobilizando as entidades de classe para que a gente realmente consiga melhorar a competitividade nacional. Eu acho que 300 horas não vai dar para conseguir, né, meu caro? Então, vamos falar a verdade. Vamos tentar ser um pouco realista. Não estou dizendo que você está ali imaginando muito, mas assim, um pequeno exercício. Se de 2.000 horas você baixa para 1.000 horas, o que isso vai representar para as empresas? Eu não vou nem falar de percentual de imposto. Vamos só simplificar o processo. Se de 2.000 horas você passa a gastar 1.000 horas anuais, o que as empresas podem ganhar com isso? Olha, hoje as empresas elas investem 1.000 horas para estar em conformidade com uma legislação, né? Se a gente baixar para 1.000 horas, a gente já economizou 35 bilhões de reais da economia brasileira, né? São 35 bilhões de reais que vão ser injetados no setor produtivo. Imagina o efeito positivo que isso tem na produtividade e na competitividade nacional. Então, a simplificação ela vai permitir que essas horas e que esse investimento seja feito na atividade fim, que é buscar as maiores vendas, buscar maior eficiência e retorno sobre os investimentos. E é isso que a gente tem brigado, André. A gente tem que realmente se mobilizar para alcançar, né, os benchmarks que existem mundo afora. Tem vários exemplos de economias que são extremamente competitivas no quesito tributário, e o que a gente precisa é se espelhar nessas economias com relação à questão tributária e buscar os grandes objetivos, né? Quando eu falei 300 horas, obviamente que isso é um objetivo extremamente agressivo, mas é aquele velho ditado, né? Se você não mirar nas 300, você nunca vai chegar nas 1.000, né? Mira nas 300, você chega na 1.000. Mira no 0, você chega no 100. Então é nesse aspecto que eu fiz o comentário, viu, André? Claro, não, eu não acho que eu não achei que você estivesse indo longe demais. Então, eu só estou puxando pro nosso ouvinte entender um pouco mais o que isso pode significar em termos quantitativos, né? Então, assim, você falou muito em se mirar em exemplos.
No Brasil, a gente busca muito exemplos de fora, mas em questões tributárias, e aí eu coloco parte dessa responsabilidade também na imprensa, certo? Nós não temos exemplos de países com legislações avançadas. Esses exemplos não são muito claros. Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. Mas eu não vejo exatamente nós temos nas discussões do dia a dia alguém falar, olha, no tal país se faz assim, em Singapura se faz assim, em Taiwan se faz assim, na Noruega se faz assim, na Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá. Existe, assim, na sua opinião, existe um modelo, considerando o tamanho da economia brasileira, a sua diversidade, existe um modelo, um hibridismo de modelos que se adequariam ao que o Brasil precisa, considerando a voracidade do Estado e tudo mais. O que você acha, meu cara? Eu acho que é fundamental essa conversa, né? Eu acho que a gente se acostumou a fazer as coisas aí sem a profundidade, sem o estudo e a dedicação necessária. Então, quando a gente analisa os países que têm aí as maiores eficiências no sistema tributário, a gente está falando de... Eu vou pegar o 20º colocado aqui, vai para falar de um conhecido amigo de alguns, Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está no 21º lugar em termos de estrutura tributária. A Alemanha, ela está em 15º lugar. A Áustria, 12º. A Austrália, um país continental, 9º lugar. Então, o que eu acho que precisa acontecer é realmente uma profundidade no estudo desses modelos operacionais, passa pela redução drástica do número de tributos, né? A gente não pode ter 90 tributos, a gente tem que ter uns 5, 6 tributos. A gente pode ter algumas especificidades, né, como zonas de produção, Zona Franca de Manaus, mas a gente tem que acabar com esse regime das exceções, né, os regimes dos incentivos e benefícios fiscais que são concedidos apenas através aí da customização da legislação. Então, o que falta para nós é justamente vermos esses exemplos, né? Vamos pegar a Austrália, um país aqui que está em 9º lugar, né, do ponto de vista de competitividade tributária. Vamos estudar o modelo australiano, vamos estudar o modelo alemão, o modelo americano, o modelo israelense, que também está em alta ultimamente, o coreano, que são modelos muito mais eficientes que o modelo brasileiro, né, onde a divisão entre os tributos, né, a gente está falando de tributação sobre bens e serviços, a gente está falando de tributação sobre patrimônio, a gente está falando do imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica. Então, os mecanismos de trabalhar a reforma tributária têm que ser ampliados para todas as esferas, e não apenas os tributos sobre bens e serviços, como é o que está acontecendo nesse momento, né? A gente está discutindo apenas a CBS, que está justamente tributando apenas os bens e serviços, né? E aí uma transferência de carga entre um setor de serviços para um setor industrial, né? Ou do setor industrial para um setor de serviços. Você vê que é uma briga de lobby entre os diversos setores para quem defende o seu, né? Quando eu resolvi o meu, o resto depois a gente entende como vai acontecer. Perfeito. Meu caro, olha, muito obrigado, Paulo. Money Report conversou agora com o Paulo Castro, presidente da Sovos Taxweb, que é uma empresa de soluções tributárias. Paulo está acompanhando toda essa discussão da reforma tributária no Brasil, que está bem longe de acabar, e tem opiniões bem claras e bem firmes, e que merecem ser aprofundadas. Paulo, muito obrigado, parabéns. Obrigado a você, André. Um grande abraço. Até logo.